Bom, meus amados, queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, coisa boa, se aqui fosse acústico, né? Assim, tudo. Mas amém, graças a Deus. É o que Deus preparou para a gente se reunir, né? É aqui mesmo, glória a Deus. 44 para 45. A não ser que vocês digam, André, é outra parte que nós paramos, mas pelo que eu me lembro, foi por aqui sim, né? 44, nós lemos Romanos capítulo 7, verso 14 ao 24, na página 44, né? E aí eu não sei se a gente comentou, eu vou dar uma breve recapitulação aqui, e aí a gente segue, a gente só vai ter mesmo esse primeiro período, né? Depois da merenda, se é que vai ter, que eu nem sei, não sei se vai ter, deve ter, né? Se não tiver merenda, então a gente vai no jejum mesmo para avaliação, na segunda parte, é mais no espírito, né? Então vamos lá, amados. O Novo Testamento relaciona a natureza pecaminosa com sarx. Aqui eu lembro que eu comentei, só para vocês se situarem na página 44, então acharam a leitura, irmãos? Todos? Queria que vocês acompanhassem. Lembram que eu li aí? Pecado, as paixões, né, surgem da carne como sendo, Paulo trata natureza pecaminosa. Lá embaixo, o hebraico, aí eu acho que eu não li não, né? Leve ou levável, que é traduzido por coração, mente ou entendimento. Aí eu não cheguei, alguém lembra? Não, né? Então tudo bem, vamos começar daqui. O hebraico, né, a palavra leve ou levável, que é traduzido, né, para o português como coração, mente ou entendimento, indica a essência da pessoa. O coração do homem pode ser pecaminoso. E aí Gênesis capítulo de número 6, verso 5, se alguém puder abrir na Bíblia, né? Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, a gente já vai pegando aí os textos bíblicos para confirmar essa informação aqui, que o coração do homem pode ser pecaminoso. O sentido de coração, irmãos, a Bíblia vai tratar, geralmente, na maioria das vezes que aparece a palavra coração, como sendo mesmo a sede, né, dos sentimentos, né, de onde saem os pensamentos. Jesus até disse que os maus pensamentos, eles saem do coração, né? O ódio, a maledicência, a prostituição, o homicídio, então brota do coração. Coração não no sentido de órgão, não é aqui, né? A gente até tem a expressão brota do coração, mas quer dizer do interior do homem, né? Do entendimento do homem. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, pouco vai abordar a questão assim de mente, raciocínio, né? Sempre vai falar de homem interior, vai falar de coração, nesse sentido espírito, alma, mas referindo-se ao entendimento. Paulo, depois que ele vem trabalhando em Romanos capítulo 12, por exemplo, em outras cartas, aí ele vem falando, já trazendo essa ideia grega, né, que já coloca de fato o pensamento no cérebro, né, então, no entendimento mesmo. Mas a cultura e a visão hebraica, né, do Antigo Testamento é aquela questão que o pensamento está no interior. A alma inclusive da pessoa, entendia-se na antiguidade que no corpo se alojava no coração mesmo. Quando Jesus morre, o que fazem para confirmar a morte dele? Quem lembra? Confirma a lança lá. Aonde a lança, varão? Aqui. No coração, né? Fica aqui do lado, mas acertando para acertar o coração. Ou seja, para confirmar a morte. Lembra do texto lá, também no começo, eu acho que é de Lucas, Mateus e Lucas deve ter os dois textos, a profecia, né? A profecia para Maria, que uma lança transpassaria a sua própria alma. Então eles entendiam que a alma, a vida estava no coração, tá? Então eram crenças e tal, né? E a gente vai saber depois que não é exatamente assim, né? Mas isso era o que se entendia naquela época. Mas a Bíblia vai tratar de coração então como sede dos pensamentos, dos desejos. É por isso que Provérbios, por exemplo, 4:23, nós vamos ler Deuteronômio, calma que nós vamos ler, viu? Agora Provérbios 4:23 está escrito: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a gente guardar o entendimento, guardar o coração, esse é o sentido. Gênesis capítulo 6, verso 5, que foi o primeiro. Deus, Senhor,
que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e os pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso, então o coração do homem se tornou mau, né? Os seus pensamentos se tornaram pecaminosos. Jeremias 17:9, só para que vocês possam ter referências aí da afirmação. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração do homem é enganoso, né? Corrupto, mais do que todas as coisas. Então o coração do homem não é digno de confiança. Os pensamentos. E aí, lógico que está falando, irmãos, a respeito do homem, a velha natureza, o homem pecador mesmo, né? E aí a gente entende que quando a pessoa é regenerada, Deus lhe dá outro coração, no sentido que lhe dá outro entendimento. Inclusive isso está escrito em Ezequiel capítulo de número 36, versos de número 26 e 27, se não me falha a memória é isso, tá? Eu acho que não tem aqui a referência, então é bom vocês anotarem aí. Ezequiel capítulo de número 36, verso de número 26, eu acho que é 26 e 27, alguma coisa assim. Ezequiel 36, quem achou pode ler, 36 e 26. 36 e 26 e 27. 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Isso, olha aqui, até vem essa expressão que até hoje nós falamos, né? Quando a pessoa é insensível, ela tem o quê? Um coração de pedra, quer dizer, um coração duro, um coração que não pode, se é de pedra não tem sentimento, né? É algo que não pode, a carne aqui nesse sentido é algo sensível. Vos darei um coração de carne em lugar do coração de pedra. Então, olha, perceba que a expressão carne nem em toda a Bíblia tem o mesmo sentido. Então lá em Paulo, lá no Novo Testamento, carne refere-se na maioria das vezes à velha natureza. Aqui já carne, ou coração de carne, refere-se na verdade à sensibilidade. Usarei um coração sensível, um coração que possa ouvir, um coração onde o meu espírito agirá, né? Porém dentro de vós um coração novo, um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Olha que coisa interessante. Então o coração é nesse sentido que a Bíblia vai trazer como sendo aí o que se tornou corrupto, o coração do homem, só que como entendimento. Lá em Efésios, no capítulo número 6, na armadura que Paulo diz, a armadura do cristão, né? Onde está, o que precisa ser protegido, onde reside a salvação? Na armadura, naquela, né? Capacete da salvação, né? Isso, então, na cabeça, ou seja, no entendimento. E é aqui que começam as coisas. Nós ganhamos a batalha ou perdemos a batalha quando ganhamos ou perdemos a batalha na mente. Então a mente é um campo de batalha, é onde Satanás ele quer influenciar as pessoas, né? Ou seja, são nas ideias, tá certo? É no pensamento, irmãos. Satanás age por aí, como também o Espírito Santo vem e faz o quê? Renova o nosso entendimento, renova o nosso pensamento. É o que diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que... Não lembram? Então, bora ler. Romanos 2, capítulo 12, verso 1 e 2. Bora lá. É 12? 12. Amados, tudo que eu falar aqui, você precisa conferir, vai que eu erro, né? Na referência aqui. Então, confiram aí. É lendo a Bíblia que a gente vai se familiarizando com ela. Quanto mais nós lemos, mais fácil a gente vai gravar a Bíblia. Eu já disse para vocês, no final do curso, eu quero que todo mundo tenha gravado na mente os 31.173 versículos que existem na Bíblia, certo? Os 1.189 capítulos. Então tudo isso gravado na mente, guardado no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo de número 11. Olha aí, irmãos. Então guardar a palavra no coração. Colossenses 3,16, habite em vocês ricamente toda a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração.
Então habite em nós ricamente a palavra de Cristo. Isaías capítulo de número 41, verso de número 8 e verso 9, o que diz lá, irmão? Sobre a palavra de Deus. Tá vendo? Se a gente lesse bastante a gente ia saber. Mas vamos lá, outra vez a gente fala sobre isso. Pode ler, por favor. 12:1, né? 12:1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa interessante. A versão um pouquinho diferente, talvez a maioria dos outros irmãos, né, está lá, ao invés de amoldar-se, né, vos conformeis com este mundo, né, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Então, culto racional, percebam, amados, as expressões, tudo falando a respeito de entendimento, de raciocínio, de pensamento. Lembra na aula passada que ele disse que tem coisa que a gente quer, tem coisa que a gente pode, tem coisa que a gente não deve? Então, quando eu quero o que eu posso e o que devo, aí a gente reúne aqui a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aquilo que eu quero, como eu vou estar alimentando um desejo? Quando eu começo a pensar naquilo também, não é? Então é interessante assim, irmãos, a gente planta um pensamento, planta um desejo, colhe um pensamento. A gente planta um pensamento, colhe um ato. A gente planta um ato, colhe uma atitude. A gente planta uma atitude e colhe um caráter. A gente planta um caráter e colhe um destino. A gente planta um destino e colhe a eternidade. Agora a pergunta é, que eternidade será essa? De onde começou então esses passos? Qual foi o pensamento que eu alimentei? Né? Qual o desejo que eu alimentei? Qual o ato que eu pratiquei? Qual a atitude, a postura que eu assumi? Qual o caráter que eu fui formado? Qual o destino, né, que eu tracei? Qual a eternidade que eu decidi? Então percebam que assim, há passos. A gente tem processos que a gente muitas vezes se desapercebe dele. Eu falei para vocês, eu acho, em alguma aula, não lembro mais, mas sobre o processo do pecado em Tiago, capítulo 1. Quem lembra dessa ocasião? Alguém lembra, Marcos? Não? Não lembra mesmo? Será que eu não falei? Será? Vamos lá em Tiago então. Nossa, se eu não falei, eu pequei contra vocês na aula aqui. Tiago, capítulo de número 1. Eu acho que eu falei, irmãos. Mas bora lá, né? Falei, né? Colocou 2 livros, Tiago e Pedro. Primeiro você colocou 2 livros ao mesmo tempo. Isso, a respeito que assim, a concupiscência, né, gera lá, ó, capítulo de número 1, verso 13, 14, 15. Eu acho que sim, falei sim. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é engodado, né, seduzido, né, atraído, seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte. Eu não expliquei para vocês esse texto aqui? Tem certeza? Rapaz, só tu lembra? Eu lembro do texto, agora a explicação eu já não lembro. Não, mas o processo, porque aqui a gente vê um processo. Nós não pecamos assim do nada, irmãos, né? Existe um processo para que a gente peque. Então, quando a gente não identifica e quando a gente não interrompe esse processo, então a gente vai pecar inevitavelmente. Mas há sim uma percepção, há um discernimento que o Espírito Santo dá a nós para que a gente identifique, né, o que está se formando em nosso meio. Olha só, irmãos, e é por isso que o cristão, ele antevê aquilo que ele pode fazer de errado e não faz. A visão do cristão é mais ampla. O Espírito Santo nos abre um entendimento de uma maneira que a gente enxerga as coisas assim, de uma maneira muito mais, irmãos, abrangente do que as pessoas que não servem a Deus. O que aconteceu, na verdade, com a pessoa que aceitou Jesus na sua mente? O que aconteceu que a gente fala? Essa pessoa se converteu. Não sei o que vocês iam falar, né? A pessoa ela morreu. Sim, 7 dias está certo, morreu. Mas ele fala se converteu? Né?
Então o que é a conversão? Você está indo para um ponto e aí você vira, vai, né, radicalmente, bruscamente, no sentido oposto. Então isso a gente chama de conversão. É a mesma palavra para arrependimento, que no original, nesse texto mesmo que você leu de Romanos, lá sobre não se conformar e transformar, essas palavras têm o sentido, arrepender-se, tem o sentido de metanoia. Metanus é a palavra no original. Meta quer dizer aquilo que está para além, né? Aquilo que está para além mesmo. Metafísica, por exemplo, né? Então, aquilo que está para além. Nus é mente. Então, a mente que expandiu, esse é o sentido da palavra arrependimento. A mente expandiu, a mente foi aberta. A gente agora, nós que nos convertemos, ou fomos convertidos, melhor dizendo, e nos arrependemos, fomos convencidos pelo Espírito Santo e nos arrependemos, a nossa mente ela expandiu, o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento foram abertos. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Olha só que coisa interessante. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. 4 e 4 de segunda, tá? Não é a primeira carta, não. Deus desse século cegou o entendimento, cegou o entendimento, né, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho, não é isso que está escrito? O Evangelho da glória de Deus. Glória de Jesus Cristo, na verdade. Isso. Então o Evangelho, como está escrito? Exatamente. Aqui, vamos lá. Da glória de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Evangelho é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a nós já resplandeceu, isso já foi iluminado. Os olhos do nosso entendimento foram abertos, estavam fechados, nós éramos de fato ignorantes concernente à vontade de Deus, não enxergávamos a vontade de Deus, não conhecíamos Deus, né? A nossa mente, ela era cega, o nosso entendimento cego, ou cegado pelo Deus desse século. Então o pecado fez isso, né? Satanás usou o pecado para fazer isso. Lá em Efésios capítulo número 4, a partir do verso 17, vem trazendo também esse entendimento, esse pensamento. Efésios capítulo de número 4. Vamos lá, meus amados, ler a Bíblia. Não pode ser para vocês uma fadiga ler a Bíblia. Só lembrando, capítulo 4, a partir do verso 17. Só lembrando, irmãos, o nosso estudo, ele é baseado na Bíblia, em textos bíblicos. Então nós precisamos, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, a gente precisa ter uma base bíblica, para que não fique em declaração humana, no sentido que, né, o homem, o professor que está imaginando, mas ele não tem um pensamento bíblico. Nós não devemos aceitar nenhuma verdade que não venha da Bíblia, que não provenha da Bíblia. Então tudo que um pregador, um pastor, um professor afirmar a respeito, isso aqui é uma verdade, a vontade de Deus é assim e tal. Então assim, exigem inclusive, fala, onde está escrito na Bíblia? De onde você tirou esse pensamento? Né? Por que você tem essa ideia? Da onde que é a fonte? Então vocês precisam exigir isso das pessoas que falam supostamente a vontade de Deus. Gente que prega dizendo assim diz o Senhor, né? Olha, a vontade de Deus é isso, ó, Deus diz assim e tal. Então colocou Deus no meio, irmão. Então fala assim, bom, se Deus está no meio aí, você está falando em nome dele, então onde é que ele falou isso? Tá certo? Para que a nossa sabedoria não se apoie em sabedoria humana, para que a gente não fique imaginando, porque assim, tem demais, amados, no nosso meio, na igreja evangélica, pessoas que afirmam algumas coisas e não tem base bíblica nenhuma, né? Pega às vezes um texto, um versículo isolado lá, quando você vai ver no final não tem nada a ver, pega um texto fora do contexto e gera um pretexto, como a gente diz, né? Tem esse jargão, então você pega lá e fala, nossa, não tem nada a ver. O cara está usando igual uma irmã disse assim, ô irmão André, mas como diz a Bíblia, água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Falei, não, amado, isso aí não está escrito na Bíblia, não. Por exemplo, irmãos, vocês já ouviram falar assim na igreja? Não cai um fio do cabelo sem a permissão de Deus? Sim. Como está escrito na Bíblia? Mas não está escrito em lugar nenhum da Bíblia isso, não existe esse texto bíblico. Não está escrito, mas afirmam. Não, é assim, você vai falando
vai virando quase que uma verdade, né? De tanto que é falado o negócio. Nossa, é mesmo. Aí você vai procurar na Bíblia, não existe. Esse e outros mais, aí supostos versículos, né? Então um dia eu disse, brincando com o irmão, mas eu disse, falei, ó, Provérbios 32:7, lá está escrito, né? Bem-aventurados são os flexíveis, porque nunca serão quebrados. E o irmão foi buscar. Não existe nem o Provérbios 32, o 31 e acaba. Né, irmão? Então, mas assim, é lógico que eu falei brincando e até para provocar, mas a gente vê pessoas falando e afirmando e elas acreditam que estão falando texto bíblico. Não, mas não está escrito isso aqui. Ô meu irmão, sabe que eu não lembro agora? Aí começa a procurar, fala, não lembro. Mas eles acreditam que está, porque de tanto que é falado, né? O que é falado mais, meu Deus do céu? É que em hermenêutica que eu pego essas falas e esses... Tem os ditados populares também que eles citam com a Bíblia também, né? Fala com quinto andas, que te digo quinto esta. Não tem um parecido que tem uma ideia mais ou menos, tem. Mas não é isso, né? Não é esse, né? Agora se a gente pega 1 Coríntios 15 e 33, aí sim, as más companhias corrompem os bons costumes. É algo parecido. Mas muitas vezes é declarado aquilo que não está na Bíblia. Então assim, precisa-se de fato, irmãos, exigir daquele que ensina vocês, seja eu ou qualquer outro, que pregue, que fale a respeito de Deus, fala, mas por que você está afirmando isso? Qual é o texto bíblico que você tem a base? Qual é a base, né? Então aí você precisa exigir isso, tá certo? A gente precisa apertar as pessoas, precisa enquadrar as pessoas biblicamente, né? No bom sentido da palavra, enquadrar aí biblicamente. Tem que fazer isso, amados. A gente não pode ficar confiando aí na sabedoria humana, não. A gente não pode depositar a nossa alma, olha só, o nosso destino eterno, muitas vezes na mão de pessoas. Eu chamo de terceirizar a fé, né? Terceiriza a vida espiritual, confia, assim, deposita na mão do outro de uma tal forma e acredita sem conferir nada. Não, mas se foi o professor André que falou, é isso mesmo, né? Eu falei, mas se eu falei e a Bíblia não falou, não, quem sou eu? Né? Quem é o pastor fulano de tal? Quem é o pregador fulano de tal? O Paulo vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos ninguém, nós até plantamos, nós até regamos, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, é a palavra de Deus que vale, tá certo? É o que a Bíblia diz, não é o que o fulano falou, não é o que o professor, embora eu considere ele como homem de Deus, embora é uma pessoa séria, esforçada no ensino, mas calma, não, somos homens, falando a respeito daquilo que entendemos da palavra de Deus. E aí todos nós precisamos ir na palavra de Deus, tá certo? Então exijam isso. Tem algum texto bíblico que fala os crentes de rodoviar? Tem não. Tem não. Então, mas assim, calma, irmão, não é porque não está na Bíblia que tem alguns comportamentos, não é nem esse, eu não estou nem justificando isso aí. Isso aí a gente vai entrar em outra ocasião, vamos falar sobre esses supostas manifestações do Espírito Santo, né? Vamos falar sobre isso aí, mas assim, nem tudo está escrito na Bíblia diretamente em questão de comportamento, né? Mas assim, a ideia, o conceito, a verdade, o que a gente afirma, aí precisa ter algum texto que dê pelo menos um norte para que a gente pense aquilo. Mas, por exemplo, não há na Bíblia dizendo qual é o dia que a gente tem que fazer culto, se a gente pode ou não pode usar bateria, se o microfone pode ser usado, né? Quantos hinos a gente tem que cantar na liturgia, quanto tempo tem que ser dado na pregação. Também não é que a Bíblia vai falar de pormenores. Agora, quando se fala de verdade bíblica, verdades espirituais, declaração, é assim a vontade de Deus, né? Deus diz assim, aí sim nós precisamos ter. Agora tem um bocado de coisa, desculpe, irmãos, tem um bocado de coisa que a Bíblia não diz diretamente, ensina princípios, porque na verdade a Bíblia é um livro de princípios e valores, tá certo? Não é um manualzinho, como um manual de uma geladeira, por exemplo, ou qualquer outro, ou um eletrodoméstico qualquer, que lá tem o passo tal, funciona assim, passo 1, 2, 3, figura tal, todo o funcionamento, as regrazinhas e tudo mais. A Bíblia não é um livro desse naipe. A Bíblia não é um livro que tem essas características. Você vai encontrar para cada coisinha uma ordem lá, uma regra. Não é assim. Ensina valores e princípios. Dali a gente depreende então alguns comportamentos nossos, né? Ou não. Mas assim, o estudo da Bíblia, irmãos, é por isso, precisa ser investigada a Bíblia, precisa ser refletida.
a gente precisa pensar. E como nós estamos falando em pensamento, então o pensamento do homem, ele é sujeito a erros. O coração do homem é sujeito ao erro, não é? É por isso que nós precisamos todas as vezes estudar a Bíblia, o texto bíblico, fazer isso em oração, fazer isso de fato pedindo para que o Espírito Santo esvazie aquilo que tem que ser esvaziado em nós. Então o que acontece? Nós que viemos, a maioria de nós, crentes do Brasil, viemos do catolicismo, do espiritismo, né? Geralmente dessas duas religiões, a maioria, que é o que predomina no Brasil, espiritismo e catolicismo. Pode ter outras aí, mas a maioria é essa. Então o que acontece? Nós tínhamos alguma ideia, ou pelo menos nos foi passado alguma ideia sobre Deus, né? Porque fala, é Deus. Agora toda religião fala, não, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus. Agora são deuses que na maioria das vezes não é Deus da Bíblia, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador. Só que acontece muitas vezes no catolicismo, por exemplo, Deus é colocado e ensinado de uma forma que a Bíblia não ensina. Aliás, irmãos, dentro das igrejas evangélicas, muitas vezes tem se apresentado um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, viu? Então a gente precisa ter muito cuidado nisso aí. Aí o que acontece? A gente vem para a igreja evangélica, mas a gente tinha uma noção de um monte de coisas daquilo que a gente entendia ser vontade de Deus, né? E os comportamentos muitas vezes continuam. Então, por exemplo, no catolicismo a gente entendia que tinha que pagar penitência, não é isso? Né? Tinha lá os seus rituais, tinha que fazer algumas coisinhas lá e tal. E aí a gente transfere de alguma maneira isso, porque a gente não é que aceita Jesus e assim, tudo agora ele é apagado, né? O Espírito Santo dá um reset. Não, né? Para quem não sabe, assim, é o reiniciar do computador, né? Apaga tudo e vamos começar de novo. Não é assim, irmão. Precisa ser trabalhado, precisa ser corrigido um monte de pensamento que não tinha nada a ver. A gente fala, não, Deus é mais ou menos assim então, né? Isso é natural, que eu venho com um pensamento. A conversão, irmãos, não é do dia para a noite que tudo aquilo que eu pensava de errado, isso vai apagar e agora tudo eu vou começar a fazer certo. Isso é um processo que a gente chama de discipulado, vem pelo estudo, pela investigação bíblica, pelo curso teológico, por outros meios que a igreja tem de ensino. Vem por aí, não vem com oração, amados, não vem com campanha, não vem com jejum. A mudança de entendimento vem pelo estudo bíblico, é estudar a Bíblia, é a Bíblia que transforma o nosso entendimento, é a Bíblia que nos converte, é a Bíblia que vai corrigir todos os falsos entendimentos. 1 Coríntios, não, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso número 4 e 5. Olha o que diz o texto, foi interessante. Depois nós vamos ler Colossenses capítulo de número 3, verso 2. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e verso 5, para falar a respeito disso. Perceba que nós estamos falando de mente, entendimento, não é? Que a Bíblia vai chamar de coração em muitas ocasiões. Então o que diz lá, amados? Quem achou rapidinho, para a gente ganhar tempo? As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que coisa interessante. As armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são humanas ou não são carnais, né? Na maioria das versões de vocês deve estar assim, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, hein? Sofismas aí na sua versão tá argumentos, mas são argumentos falsos, né? Levando cativo todo entendimento a Cristo. Olha só, as armas que nós temos, amados, não são essas carnais. Que armas que nós temos? É a palavra de Deus, é ela que vai destruindo os falsos argumentos, as ideias, porque Satanás trabalha, irmãos, como eu disse, no entendimento, e Satanás trabalha através de heresias, de falsos conceitos, tá certo? O que o diabo quer? Que a pessoa não saiba nada de Deus? Não necessariamente. O diabo é interessante para ele que as pessoas saibam aqui coisas distorcidas de Deus, né? Para lidar com Deus de uma forma totalmente equivocada. Eu acho interessante esse ponto aí. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, vai ter também um texto que vai falar
isso aqui que a gente está se referindo, né? Se nós já ressuscitamos com Cristo, nós precisamos buscar as coisas que são lá de cima, pensar nas coisas que são de cima. Colossenses, capítulo número 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, pensai nas coisas que são lá de cima, né? Lá do alto. Não olha que coisa interessante, irmão? Então pensar nas coisas celestiais, pensar naquilo que é vontade de Deus, com as categorias que o Espírito Santo agora nos dá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 16, está escrito, aliás, todo o capítulo 2, irmãos, todo o capítulo 2, Paulo, ele vem falando desde o versículo de número 1, olha, amados, quando eu fui tratar com vocês, ir ter com vocês, eu não propus saber nada, a não ser Jesus Cristo, não preguei nada, a não ser Jesus Cristo e a esse crucificado. Eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas humanas, né? Nada me propus saber entre vocês. Verso 4 do capítulo 2, eu falei 1 e 2. O verso 4 ele vai falar que ele pregou na demonstração do Espírito e do poder. O verso 5 ele vai falar para que a nossa fé, né, a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana. Oh, que coisa linda! O verso de número 8, se não me falha a memória, ele vai dizer aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Verso 9, né? É o 9. É 8? 9. É o 9, isso. Não subiu ao coração do homem. Verso 10 vai falar que o Espírito Santo já nos revelou. O verso 11 até o 15, ele vai falar, olha, o Espírito Santo é que penetra todas as coisas de Deus. É o Espírito Santo que ensina todas as coisas. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo que faz isso. O homem carnal não sabe nada, o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. O verso 16 ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós conseguimos pensar os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, porque o Espírito Santo veio e transformou o nosso entendimento, transformou, capacitou a gente para a gente compreender Deus, irmãos, nos deu a mente de Jesus. Olha que coisa linda, né? Então aqui valia até um glória a Deus. Pronto. Não é possível, me esforçando aqui para quase pregar para vocês e ninguém nem sentiu um arrepio no espinhaço. Meu Deus do céu, Jesus. Estou até com calor aqui, o povo receba aí, meu povo. Então vamos lá, irmão, tá vendo? Que coisa boa. Amados, eu não sei vocês, mas eu começo a falar da palavra de Deus e recitar a palavra de Deus. A graça de Deus, ela enche o meu coração, enche a minha vida, né? A palavra de Deus, a gente profere a palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, o Espírito Santo está agindo no nosso meio, está edificando a nossa vida. Aqui é um processo onde Deus está transformando o nosso entendimento. Aqui é uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou falando no ensino, na exposição, na explicação da palavra de Deus. Sem pirotecnia, sem muito estardalhaço, Deus age, amado, por meio da sua palavra. João capítulo 6, verso 63, Jesus disse, ó, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Enquanto Jesus falava, o Espírito agia, o Espírito libertava, né? Enquanto Jesus ia proferindo a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade traz o quê? Uma informação sobre o Cristo, sobre Jesus. O mesmo capítulo 8, verso 36, o próprio Jesus vai dizer, se vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente vocês serão livres. Livres aonde, irmão? Aqui, ó, no entendimento, a libertação de Deus. Eu falei, irmãos, um dia, eu postei lá, acho que no Instagram, falei, eu vou fazer uma campanha, né? O núcleo de segunda-feira era toda segunda, o núcleo de terça, toda terça, o núcleo de quarta, toda quarta, e assim por diante. A campanha é estudo bíblico, campanha de libertação poderosa, cura, salvação, renovação. É essa campanha que eu estou fazendo faz muito tempo, irmão. E essa campanha eu tenho certeza que o Espírito Santo agirá em todas elas, trazendo fruto de uma novidade de vida naqueles que participarem, se engajarem nisso, não é, amado? A gente vê tanta campanha aí que é tanta besteira, tanta coisa superficial, tanta bobagem, só balela. Agora a campanha bíblica, tem uns aí que não quer, né? Oh, meu Deus do céu. Eu pedi alguma coisa para ler, não? Eu não lembro mais. Hã? Sim. Efésios, não foi? Capítulo 4, verso 17 diante. Isso, então vamos lá.
Colossenses já foi 1 e 2, eu recitei aqui mais ou menos, 1 e o 2, né? O 2 Coríntios capítulo de número 10, verso 4 e 5, o Cláudio leu para nós, e nós vamos agora no Efésios, capítulo 4, verso 17 em diante. Nós ainda estamos falando a respeito de renovação da mente, de entendimento, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Olha que coisa interessante, entenebrecidos, essa palavra aqui é mente em trevas, né? Escuridão da mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A gente aprendeu então com o coração o quê? O entendimento, pela dureza do seu entendimento, né? Sem sensibilidade espiritual, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, ou seja, uma vida desregrada, para com avidez, para com cobiça, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, esses termos eu gostaria que vocês gravassem e entendessem, tá? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos ilícitos do engano. Concupiscência, né? Vai estar aí, né? Pela concupiscência do engano. Olha só, despojar, a palavra despojar tem um sentido de despir mesmo, tirar a roupa. Na parte aqui, está falando despedir-se do velho homem. Despedir-se, né? Aqui está despir-se. Né? Não, aqui é despojar, que é o despir-se. Despedir no sentido, despir-se, tirar a roupa, o sentido é esse figurado. Ou seja, você se desfaz do velho homem, né? É o despojo, é o desfazer, é o despir, é tirar essa roupa, esse andrajo pecaminoso. A Bíblia usa essas figuras de linguagem, irmão, lá em Isaías, eita meu Deus, Isaías 64, verso 4. Olha que coisa interessante, só para a gente entender essa linguagem bíblica. Isaías 64, verso 4, se não me falha a memória, é isso. Vai dizer lá, Isaías 64, 4. Capítulo 64, versículo de número 4, se não me falha a memória. Vai dizer que as obras de justiça, né? As melhores obras de justiça nossa são como trapos de imundícia, roupas velhas, rasgadas, são como trapos de imundícia. É isso mesmo, Márcio? Verso 4? Não? 104, 4 não. Não é? Não. Então, ô louco, tá bom? Deixa eu ver aqui como que eu acho esse trem. Se não for aí, é pertinho. É o 6, irmã? O 64 e 6. Isso, então que bom. Leia, por favor. Mas todos nós somos como O imundo, isso. da imundícia, e todos nós deixamos como folha e as nossas iniquidades como vento leva. Isso, olha que coisa interessante. Essa figura de linguagem, a nossa roupa é uma roupa de imundo, né? Uma roupa é trapo de imundícia. Na verdade, essa expressão no hebraico, trapo de imundícia, quer dizer mais ou menos uma roupa, não é nem uma roupa, seria mais ou menos uma fralda, certo? Fralda suja, sim, uma fralda suja. É um trapo de imundícia, uma fralda cheia de fezes. Assim seria a nossa roupagem diante de Deus. Quando o casal lá, eles foram se apresentar diante de Deus, como que eles foram se apresentar? Com uma folhinha de figueira, não foi? Tentando cobrir o quê? A sua vergonha diante de Deus. Deus disse não. Pressupõe que Deus matou um animal. Se ele colocou lá no casal uma roupa de ovelha, foi um negocinho? Foi? De um cordeiro? Uma roupa de um animal lá. Então olha só, Deus que vestiu. Foi Deus que pôde cobrir a nudez, a vergonha daquele casal. Então assim, a nossa condição diante de Deus é como sendo pessoas imundas se apresentando com andrajos, com roupas imundas diante dele. Aí Deus vem e faz o que, irmão? Renova-nos com uma roupa, e ele chama de justiça. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 19, me parece que é verso 11, vamos ver, que é dado aos santos na eternidade um linho fino, roupa de linho fino, né? E a Bíblia vai dizer que esse linho fino é verso 8.
19:8. Ele representa Apocalipse, capítulo 19, verso número 8. Olha que coisa interessante. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então foi-lhe dado uma roupa. Isso é simbólico, né, irmãos? Foi-lhe dado uma condição de se apresentar diante de Deus. Lembra da Efésios, que diz que, capítulo de número 5, que a noiva de Cristo, a igreja, se apresenta sem ruga, sem mácula, santa, irrepreensível, né? Ou seja, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Isaías vai dizer esse termo, uma noiva ataviada com adornos. O mesmo Isaías, no capítulo de número 61, amados, verso 3, olha o texto que traz aqui, 61:3 de Isaías: e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado, ou que ele seja, né, glorificado. Mas vai trocar aqui uma roupa, vai dar outra roupa para essa pessoa. São todos termos figurados, mas que vai denotar aqui uma nova condição, né? Deus vai cobrir as pessoas com o seu manto de justiça. Eu acho interessante esses termos aqui. Então o verso de número 22 de Efésios, capítulo 4, que a gente parou, ou seja, se despojar do velho homem, se despir do velho homem. O que acontece depois disso? Ou seja, Deus tira essa roupa suja, né? Deus tira essa vergonha. E o verso 24, o que é feito então? E vos revistais do homem, ou seja, do novo homem. Coloque agora uma roupa, né, de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que a gente vai se vestir agora figuradamente? De justiça e de santidade. Essa é a condição agora humana, né, diante de Deus. Nos revestimos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso tudo é figurado. Mas aí vai dizer o texto do verso 25, olha, deixa a mentira. Deixar de falar mentira, irmãos, não é suficiente para o nascer de novo. Ele precisa, em lugar como a pessoa tirou a roupa, não vai ficar nua, né? Não é, irmão? Então precisa se vestir. Então, se ficasse nu, tirou a roupa suja, mas e aí? Vai ficar nua? Não, vai colocar uma nova roupa agora. Deixei de falar mentira, mas é suficiente? Não, agora preciso falar a verdade. Porque tem gente que deixou de falar mentira, mas não fala a verdade. Pode isso, Arnaldo? Claro que pode. Claro que pode. Claro que pode. Eu não falo mais a mentira, mas não profere a verdade, não prega a verdade, não compartilha a verdade, não é? Não anuncia a verdade. Então, aquelas pessoas não falam mais mentira, não pecam mais. A questão não é mais não pecar, a questão inclusive é odiar o pecado. Essa é a questão, é a condição do servo de Deus. Oi? Mais ou menos, negligência, né? Porque assim, mano, eu não peco mais. Não, tudo bem, você não peca mais. Mas e quando você vê o pecado assim na vida dos outros, inclusive, a injustiça, a agressão, como por exemplo essa menina de 12 anos que foi assassinada brutalmente, o que isso gera em nós, irmãos? Então, mas alguns falaram, não sente muita coisa não. Tanto é que assiste os programas como entretenimento. Eu tenho grande dificuldade de cristãos que têm o prazer de assistir esses programas da Atena. Eu nem sei quem está mais aí, não é nem o da Atena mais que está, né? Acho que é o filho dele, parece, né? O filho dele, dos dois. Então tá o da Ateninha lá, o Anteninha, tal, sei lá, tem outro da Record lá que eu não sei mais. Isso, mas esses programas do mundo cão, onde só, irmãos, a TV ela pinga sangue, é só desgraça, Não é possível que um cristão tenha aquilo como entretenimento, que vê a desgraça da forma que é apresentado esse programa, que seja assim para ele um entretenimento. Ele senta, vai comer e vendo aquilo como se fosse um programa assim, um passatempo. Não é possível que uma pessoa que seja habitação do Espírito Santo, que ama o que Deus ama e aborrece o que Deus aborrece, que possa ver essas coisas com naturalidade. Não é possível isso. Há uma coisa muito errada na vida desse cristão, muito errada. Então a questão não é só eu não pecar, é eu ter nojo do pecado. Na minha terra diz ojeriza do pecado, asco, né?
repulsa do pecado. Pecado para mim é nojento. Pecado para mim, porque é para Deus. Se é para Deus, é para mim. Não é só que eu não peco. Eu me revolto, é uma santa revolta, né? Uma santíssima revolta quando a gente vê a injustiça. Alguém sendo agredido, uma mulher sendo agredida por um homem. Não é possível que um cristão fique ali neutro nessa situação. Tem que fazer alguma coisa, tem que interromper aquilo, né? Eu sei que às vezes complica. Um dia eu fui fazer isso aí, quase que eu achei que eu não estava procurando. Mas irmãos, foi um impulso. Aquilo me indignou. Eu vi um rapaz pouco maior do que eu, devia ter seus 1,90 m e pouco, sei lá, mas agredindo uma menina, né, na rua. Eu estava de carro, parei no meio da rua, tive que ir lá interferir o negócio lá. E o cidadão falou para mim: não se mete em briga de marido e mulher. E não era marido e mulher, não, eles eram namorados. Olha só, olha a ideia dele, né? Quer dizer, marido e mulher, ele pode fazer isso com ela. Eu falei: não, opa, isso está errado. Deus com certeza está olhando para essa situação e está indignado, triste, e o Espírito está gemendo dentro de mim para que eu vá lá e interfira nisso. Inclusive falar: oh, rapaz, não é assim que se age, não é assim a vida, né? E a injustiça então? A gente precisa denunciar para esse governo que não pode pegar esses recursos que é do povo e tirar lá remédio, né, de gente que está morrendo em hospitais. Então a gente precisa, uma igreja evangélica cheia do Espírito Santo, precisa influenciar este mundo. O nosso entendimento transformado, a nossa vida e a nossa conduta, ela precisa estar sendo mostrada para as pessoas. Diga, meu irmão. Os caras tiveram armado. Oi? Os caras tiveram armado. É para agora. Amado, é claro que a gente tem que ter uma prudência. Você não vai interferir no abrigo, o cara está com arma. Você vai chamar a polícia para fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, né? A minha questão é, não é que eu estou incentivando, não, toda briga vai lá e interfere lá, né? Não é assim também. Eu estou querendo dizer que o nosso sentimento não pode ser neutro concernente a essas coisas, esses absurdos. Ver um adulto agredindo uma criança, por exemplo, você precisa interferir, sim. Quando, por exemplo, você vê lá um menino de 20 anos dando os tapas no menino de 10, se você não fez nada, você é a favor do de 20. Você já está compactuando com ele. Se você não defender o menino, você já concorda com ele. Isso é o que eu entendo, que a Bíblia nos ensina, né? A covardia, muitas vezes nossa, e aí a gente coloca alguma desculpa. Agora é lógico, não tem esses casos. Eu não sou doido, eu quero ver Jesus, mas não dessa forma, né? O cara lá está com a arma, eu vou lá dar o que? Um de super-homem, né? Sou cheio do Espírito Santo? Não, acho que não. Ele não é doido, né, irmão? Ele não é doido e tal. Mas assim, o que eu estou dizendo é que a gente não pode ser indiferente concernente à desgraça humana. Esse é o ponto, tá certo? E aí cada um tem que saber o que tem que fazer e o que deve fazer para interferir em cada caso, né? Mas esse é o sentido. Mas vamos lá, a questão no verso 25: deixa a mentira, mas fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ô irmão, se dá lugar ao diabo, cristão pode dar lugar ao diabo, hein? Ó, Paulo está dizendo aqui, é para a igreja. Paulo está falando para cristãos, não é para outro público. Então é possível sim dar lugar ao diabo, cristão, no entendimento inclusive. Aquele que furtava, não furte mais. Agora veja se isso não é conversão para um ladrão. Agora, eu não sou mais ladrão porque eu não roubo. Não, eu quero ver a conversão, é ele trabalhar, pegar o seu dinheiro e ajudar as outras pessoas. Aí é conversão, irmão. Não é o que o texto diz, ó? Aquele que não furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aquele que tiver necessidade. Já pensou isso para um ladrão, irmão, que é acostumado a ter dinheiro fácil, roubar dos outros? Agora ele trabalha com suas mãos e ele ainda pega o seu dinheiro e ajuda as outras pessoas. Isso é conversão. Não, eu não roubo mais. Tá bom, mas e agora? Você era acostumado a pegar dos outros. Então faz o seguinte, mostra que você se converteu mesmo. Pega agora o que é seu e dá para os outros. É o que o texto diz. Ajuda os outros, seja generoso, né? Teve o pastor Augusto Nicodemos Lopes. Ele roubava carro, né? Lá em Recife, Pernambuco. E aí ele diz, depois que eles se converteram, ele juntou o dinheiro do carro que ele tinha roubado, foi lá e devolveu. Trabalhou, juntou o dinheiro e falou: ó, eu me converti, aceitei Jesus, estou devolvendo aqui o dinheiro do seu carro que eu roubei.
Ô, amado, que testemunho! Já pensou o negócio, o impacto que tem? Quem é que faz um negócio desse? Só crente. Só a pessoa que foi mudada na sua natureza. Não é que é uma regra para todo mundo, porque inclusive, em alguns casos aí, se a gente fosse. Hã? Só quem foi convertido. Claro. Só Jesus. A gente está falando de conversão, a gente está falando de intervenção divina, de novo nascimento. A gente está falando daquele que era governado pelo pecado, agora é governado por Deus. Não é, irmão? Isso é visto pelas atitudes. E aqui que a gente vê a diferença. Quando o Zaqueu foi receber Jesus, aí Jesus foi entrar na casa dele, ele pensou, Jesus vai entrar na minha casa. Senhor, calma aí, ó, vou fazer o seguinte, se eu tenho prejudicado alguém, defraudado alguém, Senhor, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus já entrou agora salvação nessa casa. Olha que coisa interessante, amados, né? Então o pecado, ele desfigura a pessoa. Agora a ação de Deus salvadora, que é o que a gente vai estudar a partir da semana que vem, ela molda na pessoa, ela põe a imagem de Cristo na pessoa. Então, como o pecador é conhecido e a marca do pecador é o pecado, a marca do servo de Deus é a santidade, se parecer com Cristo. Então vai ter que agir como Cristo agia, vai ter que falar como Cristo falava, vai ter que viver como Cristo vivia. Aqui há a salvação. Salvação, ela é notória na vida da pessoa quando existe uma mudança, uma transformação de natureza, de dentro para fora. E aquilo que mudou dentro precisa se externar. As pessoas veem, nossa, como mudou fulano. Olha só, não é só que não frequenta mais o bar, não é que não frequenta mais as casas das primas, não é que não fica mais na jogatina, né? Lá naquelas maquininhas lá nos fundos lá dos bares e tal. Não é que não frequenta mais lugares. A pessoa foi transformada, ela não é mais fofoqueira. Olha só, ela já não quer mais prejudicar as outras pessoas, ela não sai falando da vida das pessoas de um para outro aí, difamando, caluniando, falando dos pecados dos outros. Não, quem é convertido não faz isso. Mudou, ela já não tem mais inveja do que as outras pessoas têm, ela não é enciumada, mas ela já não é dominada por esses sentimentos. A vida dela foi transformada. O pecado faz tudo isso. O pecador a gente conhece facinho, não é? Como também deve se conhecer fácil aquele que não é mais pecador, mas que é regido agora por Cristo Jesus. É a nova natureza, é o novo nascimento, é a nova criação, a nova criatura. É visto, tem que ser visto em nós. As pessoas que nos conheceram antes de Cristo precisam ver em nós de uma forma explícita essa mudança, essa transformação. Se não, irmãos, o que aconteceu na nossa vida? A gente só não vai mais na católica, vai na evangélica agora? O que a gente está fazendo? Agora a gente não rouba mais, mas assim é cobiçoso. O que mudou? Mudou que a gente está pecando agora com um disfarce, né? Mudou agora que a gente agora é idólatra, mas sem imagem. Não tem imagem aqui, não tem em casa mais, mas no coração tem ídolos. Então a gente não ama Deus em primeiro lugar, a gente ama um bocado de coisa e Deus vem depois. Isso é idolatria. Idolatria não é só a estátua zona lá não, irmãos. O crucifixo, não estou falando dele, cadê o crucifixo? Sumiu? Lá em cima? Não, foi elevado aos céus. Não é só aquele crucifixo com Jesus de uma forma idólatra. Não, a gente muitas vezes faz isso de uma forma disfarçada. A gente peca evangelicamente, pecando, né? A gente peca agora com verniz do evangelho, né? Com brilho agora. Não, agora a gente tem uma religião melhor. Que religião melhor? Religião tudo é do inferno. Todas as religiões são satânicas, todas, sem exceção. Ah, irmão, mas e a religião evangélica? Se a religião é satânica. Mas e a religião cristã? É satânica. Não tem nada a ver evangelho com religião, irmãos. Evangelho é a proposta de uma nova vida em Cristo, viver como Cristo viveu, tá certo? Então a gente precisa entender que o pecado distorceu tudo isso em nós. Vamos continuar aqui, ó, no verso 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente, né, torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Perceba o que eu estou falando, ó.
Não fale mais palavrões, palavras indecentes. Tá, mas e aí? Se eu não falar só isso, tá bom? Não, não tá bom. Agora precisa sair da minha boca palavra que dê graça às outras pessoas, que edifique as outras pessoas. Não há uma neutralidade, irmão. Eu não consigo deixar de fazer uma coisa e não fazer outra boa. Ou eu faço uma ruim ou uma boa. Não existe neutralidade. Ou eu faço bem ou eu faço mal. Ou eu sirvo a Deus, cheio do Espírito Santo, ou eu vou ser regido pela minha carne, inevitavelmente. São duas naturezas que precisam ser alimentadas. Não tem jeito. Ou alimenta uma ou outra, tá certo? Matando uma de fome e não alimentando a outra, essa ainda morrendo de fome, ela vai ter mais força do que a outra que não é alimentada. Olha o verso de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, percebam aqui, irmãos, tudo tem que sair da nossa vida, em nome de Jesus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirado de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Percebe que é um versículo falando, ó, deixe isso, mas faça isso. Verso 5, capítulo 5, não acaba, tá? A leitura aqui tem que continuar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem as torpezas, nem as parvoices, nem a chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, ó, quem ama o dinheiro é idólatra, hein? Tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, essas que nós temos falado, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, meus amados, olha só o que está escrito aqui. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizer torpe. Não tem gente crente, que a conversa dele, o conteúdo, são de pecado, né? Já conversou com um crente assim? Você vai conversar, sabe, é só coisa ruim, só fala de pecado, né? Meu Deus do céu, por que fala isso? Eu sei por que fala isso. Porque o coração dele está cheio disso, é simples. O coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Ele só está mostrando o fruto da sua natureza. O que Tiago disse no capítulo 3, a respeito da natureza? Não pode brotar de uma mesma fonte água doce e amargosa. Nós não podemos bendizer a Deus e maldizer ao homem que é a imagem e semelhança de Deus. Não pode, irmão, não tem como. Isso é uma contradição, né? Por que a pessoa fala mal dos outros? Por que as pessoas falam tanto de pecado? Porque é o que está na natureza e no coração delas. Não são cheias do Espírito Santo. Se fossem cheias do Espírito Santo, se andassem com Deus, o que estaria na boca delas seria aquilo que o Espírito Santo enchesse o coração dela. Da palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra que levante as pessoas, que dê graça, que é o que diz o texto, né? Que as pessoas ouçam e seja palavra de vida, de positividade. Falar de Deus, irmão, isso denuncia que a gente anda com Deus. E não falar de Deus denuncia que a gente não anda com Deus. É simples assim. Tem gente que dentro da igreja, ela fala de Deus, representa, louva, mas a gente vai ver de fato isso no dia a dia, entre os vizinhos, é onde trabalha, é onde estuda, é onde frequenta, no meio dos parentes. É longe desse teatro aqui que a gente arma. Oh. Rapaz, não foi intencional não, mas abre-se as cortinas e a gente começa o culto, não é, irmão? Aí adora a Deus, oh meu amado, vira para o teu irmão e diz que ama ele, aquela coisa toda superficial, mentirosa, irmão, às vezes não ama coisa nenhuma, né? Se amasse não precisava nem o outro mandar o outro falar, isso era notório, era visto e era vivido. Então a gente arma um teatro aqui, e aqui a gente se mostra uma pessoa assim, aleluia,
se mostra assim uma pessoa convertida. Mas quem vai saber que se a gente é convertido são as pessoas que não convivem dentro da igreja com a gente. Aí sim, né? Ah, mas esse irmão aqui daria um bom presbítero. Pergunta para a mulher dele se é assim mesmo, se ele seria um bom presbítero. Ele é um bom pai? Pergunta para os filhos. Pergunta lá onde ele trabalha, o chefe dele. Se ele é chefe, pergunta para os liderados dele se ele seria um bom presbítero, um homem de Deus. Pergunta se seria um bom pastor, assim. Pergunta lá, irmão, para os parentes, para o cunhado dele. Pergunta para a sogra. É sério isso? Não é brincadeira, é sério. Pergunta lá. Aí sim. Agora, o nosso testemunho aqui nem sempre é tão eficaz assim não. Porque aqui a gente representa, né? Faz uma força enorme, assim, para não falar o que não deve. Hã? Estou exagerando? Não estou errando? Não estou errando hoje não, né? Não. Graças a Deus. Senão eu estaria pecando. Amados, parece-me. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida?